Boa noite pessoal. Mais aqui, hoje de novo reunido com vocês para mais uma live, tá? Susan Klim Viva Live, como sempre comento. Hoje eu vou ter o prazer de falar com duas pessoas muito queridas e que as conheci por ser cirurgião delas, que para falar um pouquinho sobre o processo cirúrgico delas. Eu acho que elas não estão aqui à toa hoje, né? A gente acaba não entendendo o processo que acaba o caminho que a gente acaba fazendo, mas realmente olhando agora, vi duas pessoas fantásticas, muito comunicativas, muito alegres, e isso vai ajudar a entusiasmar muita gente e esclarecer, que eu acho que é o melhor, tá certo? Então vou chamar daqui a pouquinho a Aline Santana e a Manu Pinheiro, tá bom? Esperando vocês também que estão aí vendo a gente, que queiram mandar algumas perguntas para elas, vocês podem mandar ou para a gente. Então no caminho a gente vai responder, tentando responder as perguntas, ou elas ou a gente, tá bom? E a Aline Santana, então, esperar ela aceitar. Vamos tentar fazer uma live bem. Olha aí, já entrou a Aline. Linda, linda, Aline. Boa Tudo noite! bom? Tudo bem, doutor Jaime? Que prazer falar com o senhor. Isso é muito bom mesmo. Prazer é meu. Tem um monte de gente querendo ouvir e conhecer da sua vida hoje, hein, Aline? Então, Que ótimo, fico feliz. eu vou fazer umas perguntas, mas você fica à vontade para, se quiser se estender um pouco mais, comentar alguma coisa que até eu não tenha perguntado, mas que você acha que seja importante nesse processo, tá? Você pode nos Tá, informar, tá ok? Então, Aline, combinado, vamos conversando. primeiro vamos saber o seguinte, vamos se apresentar, né? Sim, Quem é a Aline Santana? Aline Santana, eu tenho 33 anos, eu fiz a cirurgia bariátrica o ano passado, né, em agosto de 2019. Eu sempre sofri com obesidade, né, já tive vários problemas, tinha vários problemas de saúde, e quando eu optei pela cirurgia, né, comecei a pesquisar, foi até por indicação de uma prima minha que também operou com o senhor. Eu já tinha tentado muitas coisas e eu já estava prejudicando a minha saúde com algumas comorbidades, né? E eu estava cansada de tentar e fracassar no meio do caminho, né? Para vencer essa doença. Então, eu comecei o meu processo em abril do ano passado. E ao todo deu 4 meses, doutor Jaime. Dentro de 4 meses eu fiz todas as consultas, o acompanhamento e realizei a minha cirurgia. Eu ia fazer umas perguntas, mas você já foi respondendo. Ficou muito fácil. Eu ia perguntar Pode também, fazer, desculpa. mas quando você realmente decidiu, que você tomou a decisão de fazer a cirurgia? Você falou de uma Sim, prima, foi incentivo, mas quando você falou, sim. pô, é meu momento agora? Eu já estava sofrendo com algumas consequências, né, das comorbidades e eu estava fazendo até um tratamento para depressão, também acarretou um ganho de peso enorme. E por conta de todo o processo que eu já tinha tentado para vencer a obesidade, quando eu comecei o processo, eu decidi mesmo que a cirurgia bariátrica seria um recomeço, né? Então, eu optei pela cirurgia exatamente para recomeçar. E eu decidi, através das consultas, né, do acompanhamento que eu tive, com certeza, até pelo acompanhamento da psicóloga também, que nos auxilia muito, né, durante o processo pré-operatório e vai dando mais certeza e mais segurança daquilo que eu tinha como objetivo, que era operar. Tá certo. Aline, então vamos lá. Por que a Susan Klim? Por que o Dr. Jaime? Como é que eu pintei aí para você? Como você me descobriu? Eu já tinha pesquisado algumas coisas a respeito da bariátrica, mas eu nunca tinha tido coragem de passar em médico e saber, me aprofundar no assunto, né? Até que a minha prima, que já tinha operado com o senhor há um ano,
Ela falou, Aline, você já tentou tantas coisas, né? Eu estava tomando shake, chá, para tentar mais uma vez emagrecer. E ela falou, por que você não passa lá em consulta com o meu cirurgião, conversa com ele a respeito, porque eu nunca tinha tido contato, né, com o médico para conversar e saber se realmente esse era o melhor caminho. E eu falei, então eu vou ligar para ver se a Suzane aceita o meu convênio. Graças a Deus aceitava. E eu agendei a minha primeira consulta, ainda meio que sem saber como que ia ser, né? Sem entender muito sobre o assunto. E até me assustei quando quando eu passei em consulta com o senhor, de estar num grau de obesidade mórbida. Eu já estava com IMC 46, quase 47. E eu comecei a enxergar que realmente sozinha eu não iria conseguir, né? E começamos todo o processo da bariátrica exatamente por conta disso, porque eu já estava num nível 3 de obesidade mórbida e eu precisava de mudanças. E como foi seu processo pré-operatório? Como foram assim, as primeiras consultas? Quanto tempo até o dia da cirurgia? Como foi esse processo antes da cirurgia? E quanto tempo ele durou, né, para saber? Sim. Eu fiz... A minha primeira consulta foi em abril de 2019. E desde a primeira consulta, já tive a relação de exames e os laudos que eu precisaria, né, para poder realizar a cirurgia. E eu fiquei muito feliz porque a equipe da Suzane Clean, ela te dá um suporte em todos os aspectos, né? Você sai de lá já com o norte, sabendo o que você precisa fazer, os exames, o acompanhamento. Realmente é só seguir, né, aquilo que você tem de orientação, cumprir lá o calendário com a Nutri, com a psicóloga. E tem todo um cronograma. Então, assim, facilitou muito porque eu já sabia o que fazer. E eu comecei a realizar os exames, fiz o acompanhamento com a nutricionista, com a psicóloga e obtive todos os laudos. Do primeiro dia de consulta até o dia da cirurgia foram 4 meses. Isso porque eu ainda dei uma enroladinha no final, mas eu achei extremamente rápido, né? Porque às vezes as pessoas acabam achando que leva muito tempo. E não, se você fizer tudo certinho, tiver as orientações corretas, né? Com certeza você consegue facilitar todo esse trâmite e a Suzane me ajudou muito nesse aspecto, porque já tinha tudo pronto lá, era só realmente seguir, né? E trazer os exames, realizar as consultas devidas, foi tudo bem tranquilo. Então você acha que esses 4 meses foram suficientes para te preparar bem para o dia da cirurgia? Com certeza, doutor Jaime. Eu tive todo o suporte, né? E eu sempre falo, inclusive até para os meus seguidores também, sobre a importância do acompanhamento até com a nutricionista, com a psicóloga, porque realmente você começa a lidar tanto com a alimentação quanto com o psicológico de uma maneira totalmente diferente. Você precisa estar aberto, né, para poder lidar com algumas questões e você vai se preparando. A cada consulta, a cada etapa, né, que a equipe vai te direcionando, você vai se preparando ainda mais. Então, com certeza, foi super suficiente. Quando que você operou? Você lembra o dia, o mês, o ano? Claro que sim! Eu operei dia 6 de agosto de 2019. Eu vou completar agora, no próximo dia 6, 1 ano e 2 meses. Tá, então vamos voltar nesse 1 ano e 2 meses aqui. Vamos lembrar do dia fatal, o dia da cirurgia. Vamos. O que você lembra? Qual é a tua experiência desse dia? O que marcou nesse dia para você? Desde a sua chegada no hospital, então até a tua saída. E com quantos quilos você chegou lá para você ser operada? Com IMC de quanto, mais ou menos? Você lembra? Tá, lembro sim. O meu processo, eu iniciei com um peso de 133 quilos. No dia da minha cirurgia, por conta até da reeducação alimentar, eu fiz a dieta líquida pré-operatória, né? Que antecedia a cirurgia durante 7 dias, eu fiz a dieta líquida. E eu eliminei, sim, um pouquinho de peso. Eu cheguei no dia da cirurgia com um peso mais ou menos de 128, 129. Eu me internei no período da manhã, né? Às 10 horas. Eu já estava em jejum desde o dia anterior. E eu estava bem tranquila, né? Por mais ansiosa que eu estivesse, eu estava tranquila porque
eu depositei todas as minhas expectativas, né, digamos assim. Eu tive um atraso um pouquinho no dia da cirurgia, porque a minha aliança não saía do dedo, de jeito nenhum. Nós tentamos várias formas lá, com luva, com creme, várias coisas, não saía, e acabou que o enfermeiro teve que me ajudar e tirou com um alicate e acabou cortando, né? Mas assim, eu entrei pro centro cirúrgico em torno de 4h30, e eu lembro que assim que eu abri os olhos, era em torno de um pouquinho antes das 19 horas. Eu demorei um pouquinho para voltar da anestesia, mas assim, a cirurgia em si foi super tranquila. Eu tive só realmente. Opa, meu microfone caiu. Eu tive só o incômodo dos gases, né? Não tive um excesso de dores, mas durante o pós-operatório, né? A minha recuperação assim foi bem tranquila. Já fui liberada para caminhada no mesmo dia, no período da noite, né? E comecei as caminhadas para melhorar a questão dos desconfortos, dos gases, mas a minha internação pós-cirúrgica foi bem tranquila. Não tive nenhum tipo de complicação. Consegui me adaptar bem com os caldos que eles serviram, né, de janta, no café da manhã também. Foi bem tranquilo. Tá. E aí, agora, é o seguinte, você falou que você se preparou um pouco antes para perder um pouco de peso, fez uma dieta líquida antes. Você achou que esse tipo, esse percentual de peso que você perdeu pré-operatoriamente fez diferença para você na sua recuperação? Fez sim, doutor Jaime, até porque tanto na reeducação alimentar, que a nutricionista me passou um cardápio, né, para eu poder seguir uma dieta um pouco mais restrita, e também a foi algo assim, para eu poder me precisava lidar com essas questões pessoais. Então, eu precisava entender que a minha relação com a comida ia mudar completamente. Então, as semanas que antecederam a cirurgia, que eu entrei nesse período de preparação, com certeza me ajudou muito, porque eu já sentia que a minha relação com a comida já estava mudando. Eu não estava depositando as minhas emoções, não estava dependendo daquilo, né, para poder ficar bem, ou ficar feliz, ou ficar alegre, não. Já começou a mudar o meu sentimento com a relação com a comida mesmo. Então, foi super importante o meu pré-operatório. Vamos saber agora do pós. Aquele pós daquele mês da cirurgia. Quer dizer, sair do hospital e agora? Né? Como que foi a experiência com os caldos? Como que foi essa primeira semana de cirurgia, os primeiros dias? Como que foi esse início, esse reinício, né? Quer dizer, com essas novas alterações que fez? Pronto, agora eu coloquei o confio aqui, fica mais fácil. Vou repetir para você. Como foi essa sua experiência com a alta hospitalar e com os primeiros dias depois de pós-operatório, com os caldos, né? Sim. Quando você voltou, entre aspas, a viver normalmente de novo? Você fala, agora voltei ao normal. Quanto tempo demorou isso? Bom. Eu tive, assim que eu saí do hospital, eu tive aquela fase da adaptação das dietas, né? A dieta líquida que eu fiz no pós-operatório durou em torno de 21 dias, mas eu realmente não achei que ela foi tão difícil quanto eu esperava. A gente gera muita expectativa, né? E às vezes a gente tem o costume de sofrer com antecedência. Eu converso com muitas pessoas que falam, mas eu tenho medo da dieta líquida, tenho medo de como vai ser. E não, eu sempre falo que é super tranquilo. Você precisa, assim, adaptar a sua cabeça, né? E saber que é uma fase. E as fases de adaptação, ela passa. Com certeza, o início das dietas é bem restrito, né? O nosso estômago, ele tá como o estômago de um bebê. Então, a gente vai aprendendo a comer de novo, a mastigação. Eu tive uma dificuldade, sim, na questão dos entalos.
quando eu saí da dieta pastosa para a dieta livre, né, e também da liquidificada para pastosa, eu tive muita dificuldade, porque eu não tinha o hábito da mastigação, então eu começava a comer e já engolia, e eu precisei reaprender, né, a comer em poucas quantidades, ter mais tempo para respirar e sentir o alimento, enfim, e fui pegando as dicas, né, que vocês sempre dão nas sessões para realmente ficar bem. E eu creio que com 6, 7 meses, a questão da alimentação ela já começa a voltar ao normal. Eu acho que esse período é o ideal, entre 6 e 7 meses, que você já passou em todas as fases das dietas e, querendo ou não, você vai aprendendo, né, a comer de uma maneira saudável e identificar aquilo que não cai bem. Tem alguns alimentos que, mesmo com o passar do tempo, não vão cair bem. Você vai aprendendo a lidar com essas questões e, enfim, você vai convivendo, né? Eu acho que depois desses 6, 7 meses, tudo volta ao normal. Fiquem tranquilos. Aline, a gente está colocando agora também uma fono nesse processo de liberação da bariátrica também. No intuito de trabalhar a mastigação, começar a trabalhar essa situação, que acho que é importante para vocês. O que você extremamente acha, importante. Uma fono de pré, valeria mais a pena na época que você fez? Com certeza valeria, doutor Jaime. Eu falo por quê? No pós-operatório, a gente reaprende a comer, né? E você ter esse momento de respeitar a quantidade, respeitar o sabor, aproveitar cada momento que você está comendo, ter a pausa, né, da alimentação, faz toda a diferença. Eu meio que aprendi na marra, na minha época a fono não tinha na equipe, mas com as dicas que vocês dão, sempre ajuda, né? E vale muito a pena ter esse acompanhamento também. Creio que faça diferença. Para quem está no processo, aproveite. Tem um pessoal que sempre comenta que tem receio de ter que tomar vitamina para a vida toda e tudo. Você faz suplementação e qual a importância da vitamina para você? Doutor Jaime, eu operei sabendo que eu precisaria tomar suplementação. Então, assim, você sempre frisa bastante essa questão, né? Porque o nosso organismo, ele não absorve mais a quantidade de nutrientes, de vitaminas. E eu coloquei para mim que a suplementação é um cuidado com a minha saúde. Então, não é luxo, não é opção, não. Eu preciso cuidar da minha saúde. E a suplementação, ela é essencial para isso. Eu faço uso de suplementação diariamente. E desde que eu fui liberada, né, para tomar as vitaminas e o restante das coisas, a partir do 7º dia de cirurgia, o senhor me liberou para tomar as mastigáveis e eu faço uso sim, porque eu acho de extrema importância e eu sinto diferença, de verdade. Sempre quando eu tô na semana de tomar a B12, por exemplo, parece que o corpo já vai pedindo, sabe? Até hoje eu tomo também. E eu sinto que o meu organismo, ele realmente, ele precisa e ele sente quando eu tô tomando tudo certinho. Então, sua recuperação foi tranquila nesse tempo todo? Foi tranquila. Com 3 meses, eu tive uma pedra no rim, né? E acabou que eu precisei operar para poder retirar essa pedra, mas com o passar do tempo eu fiz o acompanhamento e eu não tive nada na vesícula, minha vesícula está limpinha, né? Eu refiz os exames agora com 1 ano e passei também, tá tudo bem, tá tudo perfeito e eu tô muito feliz com todo o resultado e toda a conquista que eu tenho tido. Entendi. Eu tenho uma perguntinha aqui que eu vi que falaram das dores abdominais, quanto tempo duraram? Você chegou a ter dor abdominal depois da cirurgia? E o que você fez para melhorar? Você lembra? Tá, eu tive, na verdade, as dores que eu senti, foi as dores que por conta dos gases, né? Da ingestão dos gases da cirurgia. No pós-operatório a gente começa a soltar pum, né? E eu tive muita dificuldade nessa parte, porque eu não conseguia de jeito nenhum. Mas eu lembro que
a partir da primeira semana, esses desconfortos eles vão diminuindo, né? Agora, a dor na região da cirurgia, nos locais, né? Esse tipo de dor eu não tive nada abusivo, claro. São feitos os cortes, tudo, né? Você fica dolorido, mas eu não tive nenhuma dor além da conta. Não foi nada que eu precisei tratar além, né? Eu tomei os remédios para dor, enfim, mas não foi nada específico por conta do abdômen. Então, tá bom. Para quem fez a pergunta só, então, ajudando aqui numa resposta, a gente já estimula Por favor. andar logo no início. E o andar é importante. Exato. Quando começa a andar, o intestino trabalha, os gases vão andar e vocês vão parar com a dor. É uma coisa que é impressionante como melhora da dor depois que começa a andar, né? As caminhadas, então, exato. você operou com 128. Você chegou a quanto hoje de peso? Quanto que você perdeu? Quanto que você está? Atualmente estou com 70 quilos. Do meu peso inicial, que foi 133, eu eliminei 63 quilos. A minha meta médica era 40% do peso, né? Em torno de 55 quilos a menos. Eu bati a meta com 9 meses. A meta médica, e com 10 meses bati a minha meta pessoal, que era 60 quilos a menos. E qual, então, seriam as principais diferenças que você nota, ou que notou, antes e depois da cirurgia, na sua vida pessoal? Sim. Doutor Jane, as conquistas pós-cirurgia bariátrica, elas são diárias, né? Desde subir uma escada, e você não ter aquela sensação de ficar ofegante, de ter dificuldade de respiração. E eu sempre brinco, né, que a gente precisa celebrar essas pequenas conquistas. É amarrar um cadarço, é fazer a unha do pé, é colocar uma roupa que não te servia mais, é você poder entrar numa loja e comprar aquilo que você gosta e não aquilo só que te cabe. Então, assim, eu vejo de um modo geral que existem várias conquistas, né? E a gente precisa celebrar desde o início. Então, claro, tem a mudança física, né? Mas principalmente a minha questão da minha saúde mesmo. Hoje eu consigo sair para trabalhar, pegar ônibus, metrô, sem ficar com cansaço excessivo. Eu não preciso tomar remédios que antes eu tomava por conta da obesidade. Eu consigo praticar uma atividade física sem que eu tenha tanta dificuldade, porque antes eu tentava, e eu só me frustrava porque eu não conseguia, né, por conta do sobrepeso. E hoje eu consigo praticar atividade física. Desde que eu fui liberada, com 2 meses de cirurgia, eu faço atividade física. Então, assim, fez toda a diferença no meu processo. E hoje eu gosto, né? A gente aprende a gostar e aprende a enxergar que não é só um emagrecimento, não é só uma perda de peso, não. São conquistas que você tem diárias. E isso é muito bom, você poder compartilhar e você poder incentivar outras pessoas e falar, olha, vai, porque você também vai conseguir, vai valer a pena. A bariátrica, para mim, foi um recomeço. E eu tomei isso realmente porque eu sei para onde eu não quero voltar, os hábitos que eu preciso ter hoje, a mudança de hábito, de atitude. Então, realmente melhorou em todos os aspectos. Isso é muito bom. Você falou de parar de tomar remédio. Você tinha alguma comorbidade, alguma doença importante antes de você operar? Ou só era o peso mesmo? Eu fiz um tratamento, eu sofri com depressão, e os remédios que eu tomava eram fortíssimos, e essa parte, teve uma das medicações que eu tomei, engordei 18 quilos em um mês, né? E eu precisei fazer um tratamento e o desmame de todas essas medicações para controlar a ansiedade também, enfim. E eu sei que eu estava naquele momento precisando daquele tratamento também por conta da obesidade, porque eu meio que não me aceitava, né? E aquilo acarretou várias coisas. Eu não tomava remédio para pressão, nada disso na questão de saúde, né? Mas essa parte da depressão e da ansiedade, que eu tomei medicações e realmente me prejudicou muito. Você falou de atividade física. Tem algum especial que você curta fazer? Musculação! Foi indicação, né, da equipe desde o segundo mês, dos 45 dias, né? Tanto a físio quanto o senhor sempre indicou fazer a musculação, né, para auxiliar no ganho de massa magra.
E fazer uso de whey também, eu utilizo como pós-treino. Então, eu sempre foquei bastante na musculação, exatamente porque o peso a gente já estava perdendo, né? Só precisava definir um pouco. E até hoje eu faço exatamente para que me ajude a ter um resultado melhor a cada dia. E na vida profissional, assim, você notou diferença depois que operou também, não? Sim, inclusive eu voltei, né, a trabalhar na minha área, que é na aviação. Na época eu não estava na minha área e foi algo assim que até me motivou, né? Porque você consegue voltar a realizar coisas que você não realizava. Eu tinha uma rotina extremamente corrida, né? E hoje eu voltei para essa rotina, acordo muito cedo, chego em casa bem tarde. Mas assim, eu sinto diferença por quê? Eu creio que se hoje eu estivesse com a obesidade mórbida, eu teria muita dificuldade para manter a rotina que eu tenho. Então, ajuda em todos os aspectos. E hoje, assim, qual a imagem que você tem de você? Como você se vê? Você mudaria alguma coisa? Está felicíssima? Como é que está hoje? Vamos lá. Inclusive, nas sessões com a psicóloga, a gente trabalha um pouquinho isso com a distorção de imagem, né? Eu acho que eu lidei tanto com a obesidade que, às vezes, você olhar no espelho e não se enxergar magra demora um pouco, né? É tudo muito recente, eu perdi peso muito rápido. E, enfim, eu estou extremamente feliz por toda a conquista, por todo o resultado. Inclusive, ontem eu postei um vídeo sobre a flacidez, né, e o excesso de pele, que, querendo ou não tem como você fugir disso, faz parte do processo, né? Mas eu aprendi a lidar com cada fase do emagrecimento, né? Então, eu tive a fase de perda de peso, hoje eu estou na fase, sim, das sobras de pele, mas em breve a gente vai começar os processos das reparadoras também. E eu estou bem tranquila e estou feliz, porque eu realmente aprendi a celebrar todas as minhas conquistas. E você hoje olhar no espelho e ver 63 quilos a menos, eu nunca estive nessa fase que eu estou vivendo hoje, né? Eu cheguei a pesar, chegar na casa dos 69 e com acompanhamento da Nutri, refiz o cardápio, tudo certinho. Voltei para casa dos 70 para poder manter o peso, né? Então, hoje eu estou na fase 2. Eu brinco que eu estou na fase 2, que é focar realmente na reeducação alimentar e no ganho de massa muscular, que é a minha ideia hoje. Eu estou vendo você com cabelão. Você teve problema com o cabelo no pós-operatório lá no 3º mês? Teve alguma situação? Doutor Jaime, meu Deus do céu. Eu tive muita queda capilar. Eu pensei que ia ficar careca. Volta. Eu falo que confia no processo, toma as vitaminas certinho, que o cabelo volta a crescer. A minha queda capilar, ela durou do 3º até o 7º mês, mais ou menos. Mas, em seguida, a queda abusiva já cessou e eu tenho muito cabelo novo, muito, muito mesmo. Agora, com um ano, eu tô vendo crescer bastante. E você indicaria cirurgia para as pessoas que sofrem de obesidade? Eu indico 100%. Eu converso com muitas pessoas a respeito. Eu iniciei o meu Instagram um dia antes da minha cirurgia, exatamente com o intuito de motivar e incentivar as pessoas. Por quê? Eu sei o tanto que eu sofri, o tanto que eu lidei, a dificuldade que eu tive em lidar com a obesidade, tentei tantas e tantas coisas. E hoje eu tenho o prazer de falar que a bariátrica, para mim, ela foi um recomeço. É um ponto de partida. Não é que depende tudo da bariátrica, não. É um ponto de partida para mudança de hábito, mudança de mente, mudança de comportamento, para você poder colher os frutos e a longo prazo, né? Porque não adianta fazer a cirurgia e voltar com os velhos hábitos, com o sedentarismo, enfim, não. É um ponto de partida para você recomeçar e ter forças para seguir em frente. Então, eu super indico a cirurgia e sempre indico também a minha equipe, claro, da Suzan Clip. Aline, infelizmente está acabando o nosso tempo. Então, Sim. eu queria saber duas coisas. O que pois você não. planeja para o futuro? E
e você depois já se despeça e tem um comentário é seu para você fazer uso da palavra aí nesses minutinhos finais, tá bom? E obrigado Tá por você participar, ótimo. tá? Comigo aqui nessa Imagina, o live. prazer é todo meu. Eu desejo realmente para o futuro colher os frutos daquilo que eu tenho semeado hoje, né, em questão de bons hábitos, manter a minha rotina em questão de alimentação, em questão de saúde, que é o principal. Eu optei pela cirurgia bariátrica não por estética, não, foi por saúde, porque eu sabia que eu poderia viver melhor, né? E ter vencido essa doença hoje, para mim, significa muito. Então, eu sou muito grata a Deus e eu fico feliz em poder hoje motivar e incentivar outras pessoas também que estão nesse processo, porque faz toda a diferença você ter pessoas com resultado que realmente têm mostrado os prós e os contras, enfim, mostrando a vida real mesmo, né, daquilo que a gente tem como um pós-bariátrico. Então, eu agradeço muito o Dr. Jaime, a equipe, a Suzan Klim, por todo o suporte que vocês nos dão, né, e eu faço o acompanhamento até hoje, eu indico, sim, porque eu sei que fez toda a diferença na minha vida e eu quero poder fazer parte dessa alegria na vida de outras pessoas também. Então, muito obrigada. Fico feliz de estar aqui com vocês e estou aqui o que vocês precisarem também. Aline, obrigado, viu? Foi um prazer mesmo. Imagina. Muito legal. Prazer é meu. Essa live com você. Espero te ver em breve. Sempre alegre assim, tá bom? Em novembro nós temos retorno. Obrigada, Dr. Jaime. Fique com Deus. Tchau, tchau. Pessoal, vocês viram a Aline, então, né? Super bacana, muito legal a live dela, extremamente alegre. Acho que deu para dar uma entusiasmada em todo mundo, né? Agora eu vou esperar aqui vir o pedido da Manu para a gente colocá-la também. Ela acabou falando do cabelo, eu recebi algumas perguntas aqui. Então, ela tem 1 ano e 2 meses de cirurgia, renasceu de novo, né? Perguntaram para mim se pode operar com menos de 100 quilos. Lógico que pode, depende da altura. Tem pacientes que têm índice já com menos de 100 quilos, porque às vezes é baixinha, mas até com 35 a mais, desde que tenha comorbidade também pode. Perguntaram também de fazer a cirurgia com ferro baixo, a vitamina D. Lógico que quando ele vai operar, a gente vai tentar reparar tudo, por isso que faz exames pré-operatórios. Então, a gente vai corrigir essas deficiências para não entrar já no período operatório já em deficiência, tá certo? Antidepressivo, comentaram, realmente o antidepressivo pode engordar, né? E aqui agora já estou esperando entrar a Manu. As dores abdominais a gente respondeu, né? Pronto, Manu, agora é você. Oi, doutor! Tudo bom? Tudo ótimo. Manu, vamos lá se apresentar. Quem é a Manu, para o pessoal que está assistindo aqui hoje a gente? Bom, galera, eu sou a Manu, sou técnica de segurança do trabalho, tenho 9 anos quase de operada, vou fazer 9 anos. E estamos aí, na família Suzan Klim muito mais que 9 anos, né? Médico da minha família há muitos anos, então não tem, né, muito o que falar assim, nesse sentido. Tá certo. Manu, eu lembro. E a dona Namira, como ela tá? Tá maravilhosa. Uma princesa. Parece que tem uns 20 anos. Fala pro pessoal quem é a dona Namira, que eles não estão entendendo. Galera, dona Namira é a minha mãe, né? Doutor Jaime é médico da minha família há uns 20 anos, né? Não vamos falar em tempo, porque senão vai entregar a minha idade, a dele. Corta isso. Ele operou a minha mãe em vesícula há muitos anos atrás. Depois, quando ele começou a questão de bariátrica, a minha mãe foi uma das primeiras pacientes dele, ali nos primeiros anos dele, dentro da área de bariátrica. Então, ela foi a minha primeira inspiração. É isso que eu ia te perguntar. Quando foi realmente que você tomou a decisão de fazer a cirurgia bariátrica? A minha decisão foi quando a minha mãe fez, né? Eu tenho 8 anos, na verdade, né? Completo. E a minha mãe, ela tem 10 anos já operada. O que acontece? A minha mãe, quando ela operou,
era uma época que toda semana na televisão aparecia que alguém tinha morrido de bariátrica. E aí as pessoas tinham aquele preconceito da bariátrica, que bariátrica mata, né? Eu nunca vou esquecer uma coisa que você me falou nas primeiras consultas, que assim, as pessoas morrem mais de apêndice do que de bariátrica, e as pessoas não sabem disso. Então, quando a minha mãe operou, tinha essa visão, e eu nem queria que ela operasse, eu era contra. Só que quando a minha mãe operou, ela ficou tão feliz, em um curto período de tempo, né? Ela lutava contra a obesidade a vida inteira, que eu me inspirei. Falei, nossa, ela operou, ela tá super bem, super feliz. E aí eu fui me interessar. E aí no começo eu comecei a participar das palestras, né, lá em Suzano, né, com o grupo, né, que tá se preparando, com o pessoal que já operou. Então eu comecei a participar das palestras. Então foi assim que eu decidi fazer a cirurgia. Foi com a inspiração da minha mãe. E como foi o seu processo pré-operatório, então? Desde o contato até o dia que você foi para o hospital. Bom, como eu decidi fazer a bariátrica, não tinha nem dúvidas do médico, né? Eu falei, não, só vou fazer quando eu tiver um convênio que o doutor Jaime aceite, né? Então, na época, eu não tinha convênio. E aí, o foco foi arrumar um trabalho que tivesse um convênio que aceitasse na Suzan Clean. Nessa época, só tinha Suzan Clean em Mogi, né? Então, pra você ver como faz tempo. Então, quando eu entrei na empresa e eu consegui um convênio, eu liguei na Suzan Clean e para saber se aceitava. Meu convênio era um convênio muito simples na época. Então, só você aceitava na época. Ninguém da equipe aceitava, nem as meninas da nutrição, nem psicologia, ninguém. Então, o meu processo foi um pouquinho mais trabalhoso. Na época, você ou sugeria eu pagar as consultas individuais, né, no particular do pessoal, ou procurar dentro do plano. Como eu não tinha como pagar individualmente, eu falei, não, vou dentro do plano porque vou ter que conseguir, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e fui ligando. Você me falou quais especialistas que eu precisava e quais os exames, então eu fui ligando. Eu ligava direto no nutricionista e falava, olha, eu preciso passar com você, mas eu preciso de uma liberação para bariátrica. Eu preciso... Eu ligava no psicólogo e falei assim, ó, eu preciso passar com você, mas eu preciso de uma carta no final. Então, muitos profissionais recusam. Por quê? Como eles não acompanham há muitos anos, eles não querem. Ou porque eles também não aprovam a metodologia. Eu passei em médicos que eles eram contra a bariátrica. Então, eu fui procurando os profissionais que atendiam essa demanda que eu precisava. A nutricionista foi muito tranquila. Eu passei em 2 consultas. A primeira, ela já me deu a carta e já me deu uma dieta pré-operatória. E na segunda foi quando eu já tinha operado. A psicóloga eu tive que pagar, ela queria que eu passasse em 5 sessões para ela me avaliar. Não gostei da psicóloga na época, mas foi a que aceitou fazer, né? Então eu passava com ela, não gostei muito da metodologia de abordagem dela. O endócrino eu fui passar lá do outro lado da cidade, lá na Zona Sul, mas foi um endócrino muito bacana, que na primeira consulta ele falou, acho que tem que fazer se você já tentou outras coisas. E eu já vim de vários processos de dieta, medicação e tudo mais. E o cardiologista, eu operei abaixo do MC de 40, né? Porque eu tinha uma comorbidade que era pressão alta, altíssima, né? Meu mapa, assim, ele deu todo alterado por conta dessa pressão. Eu já tomava medicação desde os 18 anos, eu operei com 22 anos, então desde os 18 eu já tomava medicação para pressão alta. Então, eu acabei fazendo essa preparação com o cardiologista, que foi o foco principal até para o convênio aprovar. E também as outras cartas foram mais tranquilas, mas o foco foi muito o cardiologista, né, nessa questão aí, para poder o convênio entender que eu tinha a recomendação da bariátrica. Então, esse processo de conseguir as cartas, fazer os exames e tudo mais, durou 9 meses. Por que demorou 9 meses? Primeiro, porque eu era nova na empresa, então eu não queria ficar me ausentando tanto. Então, eu sempre tentava marcar consulta com você ou com os profissionais em horários tipo começo do dia, fim do dia, exames de sábado, de domingo. E isso acaba demandando de tempo, porque são horários mais concorridos. Então, acabou demorando 9 meses aí para me poder me preparar. E também eu fiquei jogando um pouquinho para frente, porque eu queria tentar operar nas minhas férias da empresa, né? Eu completar 1 ano e fazer a cirurgia nas minhas férias. Mas quem tem tempo para poder fazer tudo, disponibilidade de tempo, pode se ausentar do trabalho, né? Enfim, todo esse processo, consegue menos tempo. Eu tenho amigas que estão até assistindo aqui a live, que fizeram com você,
conseguiu em 3 meses, mas porque elas tinham uma demanda de tempo um pouquinho maior. Então, o meu processo foi 9 meses para conseguir todas as cartas e exames para a gente dar entrada no convênio. E no dia da cirurgia, eu operei em São Paulo, né? A minha cirurgia foi engraçada. Não sei se você vai lembrar que eu tenho uma característica diferente da maioria das pacientes, porque a cirurgia, ela demora em torno de 1h30, 2. A minha demorou 4 horas, quase 4h30. Como você explicou na época, eu tenho uns órgãos muito pequenos. Então, você demorou um pouco mais, teve que fazer mais trabalho para poder fazer todas as manobras, todos os processos que tem que fazer dentro da cirurgia. Então, quando eu voltei da cirurgia, que minha mãe estava assombrada com a demora, né? Então, foi a memória que eu tenho disso. Eu tenho essa memória, né, de você explicando isso, que ela me explicou isso, porque quando eu acordei, era de noite, né? Eu fui operar, era tipo 10 horas da manhã, mas quando eu voltei pro quarto, era tipo 9 horas da noite. Né? Eu tenho essa lembrança e eu tenho a lembrança do voltando da anestesia lá na parte de retorno, onde você fica lá depois do pós-cirúrgico, né? Então eu tenho essas 2 lembranças, mas foi um dia maravilhoso, assim, que eu estava muito feliz, muito alegre e eu não tinha, assim, eu fiz um IGTV, né? Que eu falo, eu nunca tive medo, porque até uma pessoa me perguntou, um seguidor me perguntou, qual que é o método de cirurgia, por que você escolheu? Até passei no endócrino nesses dias, ele perguntou, por que você escolheu esse método? Eu falei, eu não escolhi nada, meu querido. O médico falou, o doutor já me falou, eu assino embaixo. Se ele falasse, então, vou cortar seu estômago e emendar direto, eu falei, tá bom, pode fazer, não tem problema. Você falou, tá falado. Então, eu nunca escolhi o método, né? Eu vejo muitos perfis no Instagram que o pessoal, sleeve, não sei o quê. Eu falo, pra mim, eu nunca me preocupei com o método, eu nunca pesquisei o método. Eu foquei no profissional, porque foi uma confiança que eu tive em você, que para mim, que você falasse de método, tá bom, eu apoio, tá tudo certo. E quando eu operei, eu estava muito tranquila, eu não tive dor, nenhum tipo de dor, nem dor dos gases. Hoje eu tenho, né? Às vezes quando fica muito tempo sentada, fica muito tempo dirigindo, nossa, gera um pouco de desconforto, mas eu nunca fui para cirurgia com medo. Fui muito tranquila, muito confiante. E quando eu voltei, né, eu não tive essa dor, foi muito tranquilo, assim, o hospital, né, as primeiras refeições ali, o caldinho, água de coco, aquela coisinha mais tranquila. O negócio pega quando você vai para casa, né? Aí que começou mesmo o desafio, né? E a questão de ir para casa, para mim, o que aconteceu? Não sei se você lembra que 3 dias depois eu passei mal em casa e desmaiei. E como a minha cirurgia ela foi diferente da maioria, você ficou um pouquinho receoso de haver algum tipo de complicação. Eu estava com dreno, né? E nem todo mundo usa o dreno, eu não sei hoje, mas na época nem todo mundo usava o dreno, né? E aí você preferiu me internar. Então, depois de 3 dias em casa, depois de 3 dias em casa, eu fui internada. Aí eu fiquei 2 dias no hospital para você me acompanhar e com medicação para dor, porque eu estava com muita dor, para saber se tinha tido alguma complicação. E no final você descobriu que, na verdade, foi o meu dreno que deslocou em casa e ficou cutucando na costela. Aí eu falo para todo mundo, dreno é do mal. Esse dói mesmo, esse incomoda, né? Até quem eu conheço que fez plástica fala, o dreno é muito ruim, ele causa muito desconforto. E como o meu saiu do lugar, gerou muita dor, baixou minha pressão e eu acabei desmaiando em casa. Então, os meus primeiros dias foram um pouquinho conturbados. Eu lembro. Você tinha uma variação anatômica mesmo ali na parte do intestino grosso, né? Então, na hora para reconhecer e ver o que fazer, você comentou, o teu grosso realmente, o transverso, ele é mais distendido, muito mais distendido do que o normal. Uhum. E aí a gente sai um pouco daquela zona de conforto para poder fazer o procedimento. Eu lembro disso também. Você comentou algo agora a respeito desse tipo de cirurgia, é que na época que você operou, a cirurgia na moda era bypass. Não tinha outras técnicas, mas técnicas mais complexas e não tão tranquilas que nem o bypass, tá? As outras técnicas
dizia lá muito mais intestino, tanto é que caiu em desuso praticamente. O sleeve veio depois. O sleeve é uma cirurgia que demorou também para entrar. E depois que entrou, eu demorei um pouco para aceitar o sleeve, né? Fui fazendo preferi manter o bypass e ainda prefiro o bypass até hoje, apesar de eu fazer alguns sleeves ainda para alguns pacientes. Para mim, é uma cirurgia de exceção, mas para pacientes jovens que não tenham refluxo, principalmente mulher, é uma cirurgia que vai bem, tá? Vamos saber agora, e o dreno realmente, pessoal, raramente a gente põe o dreno. A gente põe o dreno quando a gente sai da zona de conforto, como foi o caso da Manu aqui, né? Que foi uma cirurgia que se estendeu um pouco mais, então o dreno, naquela hora, ele não é esse inimigo que ela falou, não. Ele é amigo, porque ele está ali para servir de sentinela. Sim. É claro que no caso ali, ficou cutucando o diafragma e ficou com a dor, preferiu internar por causa que aconteceu no pós-operatório. Mas a resolução foi muito simples, né? Dá uma puxada no dreno, acabou a dor, vai para casa. Exatamente. Tá? Então, a gente viu que a recuperação foi, apesar disso, a recuperação foi boa. Como que foi o primeiro ano de cirurgia? A história do cabelo? Como que foi a dieta líquida de pós-operatório? Como que foi isso? Bom, na época, o seu protocolo era diferente do que eu vejo o pessoal falando hoje. Era da líquida um mês para já sólida. Eu não tive essa fase. Você sofreu mais. Eu não tinha essa pastosa aí que o pessoal tem hoje, né? Então, eu fiquei um mês na líquida. Com 15 dias eu voltei a trabalhar, né? Então, o meu trabalho ele era um pouco administrativo e eu também tinha que andar. Então, o que que eu fiz? Eu levei várias garrafinhas daquela tipo de coca, assim, né? Pequenininha, com um pouco de caldo, alguns sucos, né? Tudo que eu podia consumir. E como tinha refeitório, as meninas acabavam aquecendo para mim tomar o caldo na hora do almoço. Como eu andava muito, eu tinha um pouco de preocupação de passar mal, né? Porque a gente não sente a fome. O primeiro mês eu não sentia fome, depois eu voltei a ter fome normal. E eu tinha medo de passar mal, eu andava com a garrafinha no bolso. Então, se eu passasse mal, sentisse alguma fraqueza, ou tivesse próximo ao meu horário de tomar um suco, eu já estava com a garrafinha e tomava. Então, no meu trabalho, eu tive essa grande facilidade. Então, foi bem tranquilo, assim, o primeiro mês. Uma coisa muito legal, assim, que a gente fez na época, foi uma cartinha que você fez. Como eu andava de trem, e eu tinha umas amigas que tinham operado com você vesícula, e elas tinham passado mal por conta dessa coisa de trem muito cheio, apertou o abdômen e a pessoa passou mal. Você fez uma cartinha e eu fiquei andando 60 dias naquele vagão preferencial, só para não ter essa compressão assim na área abdominal. Então, foi uma abordagem bem legal que a gente fez na época. Na questão de cabelo, eu sempre tive pouco cabelo. Meu cabelo, ele não caiu muito. Até brinco e falo, ai meu Deus, meu cabelo não caiu ainda que eu não tô perdendo peso, né? E eu fiquei com essa coisa, achando que eu tinha que perder cabelo porque eu não tava perdendo peso, né? Então, eu não tive. Porém, as minhas unhas ficaram assim, tipo um papel. Minha unha quebrava com a maior facilidade do mundo, né? Então, teve essa questão. A questão também de suplementação do primeiro ano foi bem difícil, porque na época também a vitamina era uma vitamina terrível, né, gente? Quem é operado agora tá no paraíso. A época o doutor desenvolveu um manipulado, parecia uma vitamina de abacate e exalava o cheiro assim na nossa pele. Era péssimo, eu sofria muito, fazia ânsia, eu tenho muita dificuldade de tomar remédio líquido, então foi muito difícil para mim. Vitamina B12 eu acho que eu repus umas 2 vezes no primeiro ano, foi muito tranquilo. Meus exames da parte de análises clínicas, eles nunca foram alterados, assim, drasticamente. Para você ter noção, eu tô com 8 anos, ano passado que eu tinha 7 anos, foi a primeira vez que me deu uma baixa de ferro, e aí eu fiz uma reposição, né, com Noriporum, para melhorar isso daí, que eu tava já no nível de anemia. Então, o primeiro ano foi difícil, porque a vitamina da época era muito difícil de consumir. Mas a questão de comer... depois, quando eu comecei a comer, eu tive dificuldade. Por quê? Eu tinha um hábito de comer muito rápido. E eu vou comendo, e aí eu entalava muito. Eu lembro dos 2 primeiros entalos no trabalho. Uma vez eu estava na rua, foi horrível. E eu falo, as pessoas têm que se vigiar muito, porque assim, não é legal provocar o vômito, não é saudável. E foram 2 vezes que eu tive que fazer
para poder me salvar, porque é uma coisa, parece que você para de respirar. E foi o único jeito que teve para me sair dessa fase de entalo aí, que aconteceu esses 2 episódios. Então, hoje, no primeiro ano, eu me policiava muito em comer sozinha no trabalho, para poder comer com calma, me concentrar naquele processo, né? E eu tive pouquíssima restrição de alimento, né? Você até brincava na época, falava assim, você é uma das pacientes que tem melhor adaptação. Você come de tudo. E eu como de tudo, né? Eu boa para carne branca, vermelha. Hoje eu não sou muito apegada com carne vermelha. Leite eu não tomo em grandes quantidades, mas porque não é uma coisa que parece que o nosso paladar muda muito. Então, mas de consumir, eu aprendi a comer alimentos que eu nem comia. Frutas que eu não gostava, comecei a consumir. Bebidas tipo água de coco. Eu não gostava de água de coco, não tomava. Hoje eu tomo água de coco, acho gostoso. Né? Então, são coisas que, na verdade, eu aprendi e foi otimizando muito mais. Então, meu primeiro ano foi muito legal e eu bati a minha meta. Assim, na verdade, o que acontece? Todo mundo, quando opera, acha que vai ficar com 55 quilos, né? Eu tinha essa impressão também. Só que, quem tá me vendo aqui na live, gente, eu tenho 1,78 m. Eu sou super alta, né? Então, o doutor sempre falava pra mim, tipo, você não vai ficar com 55 quilos, você não tem porte para isso. E aí isso me assustava, porque que nem a Aline, 63 quilos ela eliminou. Eu eliminei 37, mas eu fiquei seca. Né? Então, com 10 meses eu bati a meta, né? Então foi muito tranquilo assim nesse sentido. E aí eu tirei esse negócio de tipo, eu não vou ter 55 quilos nunca, nem que se eu, né, quiser. Então foi bem tranquilo assim o primeiro ano. Bati com 10 meses a minha meta, a meta também que você me estipulou e foi muito bacana. Você lembra a data que você operou? Que com quantos quilos? Opa, claro! 28 de janeiro de 2012, melhor dia da vida. Operei com quantos quilos foram? 120 quilos. E hoje, mais ou menos, e você chegou a pesar quanto? Eu bati a meta, fiquei com 83 quilos. Com 1,78 m, super bem. O que importa é o índice, né? Onde você ficou extremamente saudável. Exatamente. Isso que é bacana, né? Uhum. Você falou do entalo, eu até falei na Dali, não sei se você... Eu estava assistindo. Falei sobre a possibilidade de ter fono também para orientar. Muito legal. Porque muito dos entalos é por isso, é comer rápido, não mastigar direito, falta um pouquinho de treino, né? Uhum. E fazer a pessoa realmente, esse primeiro mês é diferente, o estômago é pequeno, ainda está meio inchado. Lógico que às vezes estreita, a gente precisa até fazer endoscopia, mas normalmente está aí, no comer rápido e na não mastigação correta, né? Então, isso é importante ressaltar, que eu vi uma pessoa perguntando se sempre entala. Não sempre entala, mas quando entala não esquece também, entendeu? Então, é desagradável a situação de entalar, né? Eu ia perguntar para você também quais as principais diferenças que você notou, então, antes e depois que você operou na sua vida pessoal e depois profissional. Pessoal primeiro. Pessoal, eu acho que foi a autoestima, né? Eu falo que a gente opera por saúde, claro que a gente opera. Eu tinha uma pressão alta muito grande, mas eu tinha uma baixa autoestima, assim, que era tipo fundo do poço, né? E com a bariátrica, ela me recuperou a autoestima 100%. Assim, você perguntou isso para a Aline, e eu falo que hoje eu me olho no espelho, eu só me comparo assim com a Beyoncé, com a Gisele, né? Assim, eu sempre, quando eu perdi peso, para mim eu já me senti maravilhosa. Sem fazer reparadora, eu não fiz reparadora, né? Barriga, eu fiz prótese depois. Então, assim, a autoestima que recuperou me fez sair de relacionamentos abusivos, me fez me impor mais no trabalho, não duvidar da minha capacidade no trabalho, porque a pessoa obesa, ela duvida da sua capacidade. As pessoas fazem isso com a gente, né? Te coloca numa posição que, tipo assim, você é obeso. Você não sabe o que você está falando. Então, pessoal e profissionalmente, foi recuperar minha autoestima, minha confiança no meu poder de fala. Certinho. E na profissional? A profissional, como assim, além de me impor, foi ter mais condições de andar, porque assim, o meu trabalho é muito dinâmico, eu tenho que andar muito. Então eu não tinha
fôlego para subir uma escada. O técnico de segurança tem que fazer treinamentos em altura, em lugares assim que é difícil. Então, quando eu era obesa, eu tinha muito medo de fazer esses treinamentos, porque eu tinha medo de entalar, cair, o andaime não aguentar meu peso, né? Então, você tem esse medo. Então, quando eu fiz, me trouxe essa confiança que não, agora eu sou uma pessoa que tem um peso ok, que não tem uma restrição para fazer esses treinamentos. Tem treinamento que você não pode ter mais de 100 quilos. Então, me trouxe uma condição muito melhor de trabalho. E até em entrevistas, né? Não. Ó, Manu, é uma coisa engraçada. Meus primeiros anos, gente, eu fui muito sem vergonha. Muito sem vergonha. Eu nunca consegui ser tão disciplinada. Eu falo que hoje, tem uma pergunta aí, né, que é ser... Vou até me adiantar. O que eu faria diferente? Se eu fosse operar hoje, e eu falo para todo mundo que vai operar, assim, se joguem de cabeça no exercício físico. Cara, hoje, eu sou muito dedicada aos meus treinos, né? Muito, muito, muito. O corpo que eu tenho hoje, eu tenho um peso a mais do que a minha meta. Só que o corpo que eu tenho hoje, definição, hoje, é tudo devido ao treino. E na época eu não era dedicada, eu não tinha o psicológico que eu tenho hoje para me dedicar. Então, para mim, o exercício físico, assim, é um negócio que é essencial, assim, muito, muito, muito. As pessoas focam em perder peso na bariátrica, mas tem que fazer a manutenção. Até quem é uma musa fitness faz todo dia academia. O bariátrico não vai ser diferente. E as pessoas têm uma ilusão que acham que não precisa fazer exercício. Eu tive essa ilusão. E essa ilusão ela foi mudando ao longo dos anos. E depois que eu foquei, que eu vi, eu falei, nossa, perdi muito tempo, mas consegui recuperar. Então, hoje eu mantenho uma rotina de treinos, comecei a praticar corrida de rua. Então, hoje eu tenho uma rotina. É perguntar de planejar futuro, mas é o que você está fazendo, então, né? Eu tenho alguma coisa que você não comentou. Acho que uma coisa assim que eu falo que as pessoas têm que ter na cabeça delas para poder fazer a cirurgia bariátrica não é só alimentação, gente. Alimentação, todo mundo sabe que tem que comer certo. Quem não tem estudo, todo mundo sabe que tem que comer mais verdura, legumes, proteínas, enfim, né? Todo mundo tem uma noção. O nutricionista ele vai dosar para cada um. Só que o principal ponto é estar com a saúde mental em dia. Então, foquem muito no psicólogo, no antes e no depois. Eu tive reganho no meu primeiro ano, depois, de 14 quilos. Não sei se você lembra, doutor, porque foi quando meu pai morreu. Sim, lembro disso. Então, e por quê? Porque meu psicológico estava totalmente desestruturado e eu não fazia acompanhamento mais psicológico. Foi quando meu convênio mudou e eu comecei a passar com a equipe da Susan Clean, que é a Marcela, né? Mandar até um beijo para a Mar. Então, eu falo que foquem no psicológico. E um dos planos que eu tenho para os meus próximos anos é cursar psicologia, porque hoje eu valorizo muito a saúde mental. Isso é bacana demais, né? Você indicaria, então, a cirurgia da obesidade? Para quem tiver com um psicológico bom, para mudar hábitos, para fazer o negócio ser diferente do que faz hoje, com certeza. Agora, se eu sonhar que a pessoa tem um psicológico abalado, eu falo, não, vai tratar o psicológico, depois você faz, porque senão você não vai ter sucesso. Porque é muito triste. Eu conheço muita gente que teve reganho de perder a cirurgia inteira. Tipo, perder tudo que conseguiu eliminar. Eu tive reganho, mas eu consegui eliminar. Mas tem gente que não consegue. Então, para mim, tem tudo a ver com a parte de saúde mental. Então, quem tiver com a saúde mental... Tudo, mas e chocolate doce, dumping? Teve algum? Não. Doutor, eu queria ser a pessoa que tem dumping com tudo. Se deixar eu com a caixa de chocolate, eu não passo mal. Ai, não tenho dumping. Eu tenho hipoglicemia. Você acredita que eu desenvolvi isso? Hipoglicemia? Tem alguns pacientes que têm. Aí é reeducar certinho, comer nos horários, saber pedir as coisas para poder não ter esses períodos, né? Sim. Manu, ó, foi um prazerzão falar com você. Muito 10. Pena que isso aqui dura pouco, já vai ser um minuto. Então, eu vou deixar você para dar suas considerações finais, tá bom? Se despedir do teu público, do meu, da clínica, de todos que nos acompanharam. E foi muito gostoso falar com você, Manu. Saudades, estava de você mesmo. Dá um beijão pra mamãe, tá bom? Pode deixar, doutor. E felicidade sempre. Torço por você, viu? Obrigada. Quero agradecer o convite aí seu e do Vitor, da Susan Clean.
Foi muito bom falar com você. Sinto saudades. Gente, depois de anos você não consegue mais passar com o doutor, tá? O pessoal da clínica não deixa. E quero agradecer o pessoal, meus amigos, minhas amigas que participaram aí. E, gente, recomendo o Susan Clean, Dr. Jaime, toda a equipe, porque é só sucesso. Um beijo para todo mundo. Eu vou tentar responder depois algumas dúvidas que ficaram, a gente passa as respostas, tá? Porque não vai dar tempo. Agradeço você também. Sobre a vitamina que você falou de início, no começo tudo era meio assim difícil mesmo, não tinha vitamina para o bariátrico, esse era o problema. A gente manipulava porque não tinha essa vitamina, né? Então a gente foi contestando para dar a melhor vitamina. Às vezes não era o Verdade. melhor, mas era o que tinha para hoje. Hoje já tem. Hoje Eu descobri que tem até vitaminas multivitamínico, né? Legal. Tá bom? Então, olha, Tá agradeço ótimo. a todo mundo, tá? Obrigado por acompanhar a gente mais nessa live. Espero que vocês tenham gostado aí das convidadas, porque eu adorei. Eu sabia que alguma coisa viria legal. Foram elas mesmas, bem animadas, né? E agradeço toda a equipe Susan Clean, tá? Desde lá do funcionário lá que abre a porta para a gente, até o colega nosso lá que está e todos os colaboradores. A equipe cirúrgica também. E fiquem com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser, né? E obrigado, Manu. Obrigado por Imagina, tudo. doutor. Obrigada. Um Tá beijo. bem, Fica tchau. com Deus. Oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda tem 61. Pessoal, pensei que fosse acabar, ainda tem uns minutos aí ainda, né? Aproveitar para responder algumas coisinhas rápidas, depois que acabar, acabou. Perguntaram sobre retirar cisto de ovário na mesma cirurgia. Não é bom misturar. Cada um tem sua indicação, cirurgia tem que ser, é uma cirurgia nossa potencialmente contaminada, porque você grampeia a alça, abre a alça intestinal, o estômago, então não é bom você fazer com outro tipo de cirurgia, só se realmente tiver muita necessidade. Então, o que for mais urgente, resolve primeiro, tá? Sobre dreno, realmente um anel de silicone, se o anel estiver lá, não estiver incomodando, pode ficar a vida toda, que nem a pessoa comentou ali, que poderia ser um anel sentinela, tá? E era isso. O resto, acho que tudo foi respondido, a gente respondeu doce. Fiquem com Deus, então. Até a próxima, ok? Eu acho que acabou agora, né? Tá? E espero vocês.